Então, pessoal, vamos começar, tá? Hoje é a nossa primeira aula. O que vocês vão separar? O material. Uma folha de papel canson, estilete para os adultos, apontador para as crianças, borracha, limpa-tipos, lápis HB, 2B, 4B, 6B e 8 ou 9B. Eu sei que tem alguns que não tem o 9B, tem o 8, mas serve. Se algum desses que eu falei você não tiver, não precisa se preocupar. Como a gente sempre fala na sala, tá bom? A gente sempre usa um pouquinho mais, uma graduação um pouquinho maior ou um pouquinho menor, tá? Quando eu for fazer aqui, eu já vou falar pra vocês, tá? Outra coisa, tô com leque aqui, ó, tá? De várias marcas, porque eu não faço propaganda de nenhuma, não, tá bom? Vamos lá, então. Muito bem, vamos começar transformando o círculo em uma esfera, tá? Então, eu vou pegar aqui, olha, o meu lápis 2B. Isso a gente sempre já falou em sala, né? Que o 2B é aquele que nós vamos fazer os nossos esboços, tá? Então, vou deixar eles aqui do ladinho, os outros, que nós não vamos usar agora. Para eu fazer um círculo, lembram que a gente sempre fala, na primeira aula que todos fazem, a gente fala no desenho de encaixe. Então, eu vou começar fazendo um quadrado primeiro, olha. Vou e volto, vou e volto. Ah, olhem aonde eu tô segurando o meu lápis. Eu não tô escrevendo lá, né, na sala de aula, tá bom? Eu tô desenhando, ó. Deixa o lápis bem molinho na mão. Vou fazer aqui uma linha. Vou fazer um quadrado, na verdade, para encaixar, tá? Ah, como que eu vou saber se esse quadrado tá bem certo? Vocês podem fazer aquele truquezinho assim, ó. Tá vendo? Ó, vou marcar lá e aqui, ó. Certo? Marquei, transfiro para cá, olha. Transfiro essa medida aqui, né? Olha lá, vou de novo fazer a mesma coisa. Isso é um truquezinho, tá? Tá valendo tudo aqui, ó. Então, tá marcado um quadrado. Por que eu tô fazendo levinho? Porque depois é mais fácil para apagar, tá? Fiz o quadrado. Agora, eu vou fazer o meu círculo aqui dentro. Fica muito mais fácil pra gente desenhar um círculo fazendo o quadrado primeiro. Ele limita, não fica aquele tão torto. Podem fazer várias linhas, várias. O importante é que a gente consiga fazer um círculo. Vocês viram como é que é o desenho, né? Ele é fascinante. O círculo, acho que é uma das coisas mais difíceis que tem de fazer a mão livre. E é a primeira coisa que a gente aprende, né? Então, a dificuldade a gente é que impõe, fica lá na cabeça, lá. Bom, fiz o meu círculo aqui, ó, tá? Eu tô fazendo assim, meio descentralizado da folha por causa da filmagem, tá? Vocês procurem fazer, ocupar ou a folha toda ou meia folha, tá? Aqui é por uma questão estratégica mesmo. Bom, feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou apagar as linhas de construção ou linhas auxiliares. Posso apagar aqui, ó, tranquilinho, ó. Apaguei. Não vamos passar a mão em cima para não borrar o desenho, né? Vamos assoprar. Espero que vocês estejam sozinhos para não assoprar em cima de alguém aí, tá? Quem tiver aquela brochinha também pode usar, tá? Bom, pronto. Tá feito, então, o nosso círculo.
Agora, o que que eu preciso? Eu preciso imaginar uma fonte de luz, tá? Eu vou imaginar que esta fonte de luz vai estar aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui um solzinho. Fazer um sol aqui. Esse é aquele sol, né? Bom, vindo daqui essa luz, a gente vai imaginar que ela vai iluminar toda esta parte aqui, ó, tá? Então, o que que acontece? Se nós temos a luz vindo deste lado aqui, quer dizer que toda esta minha parte aqui, ó, vai ter que ter luz, certo? E se a gente não tem, se a luz vem aqui, a nossa sombra vai ter que estar aqui para baixo, né? Então, ok, vamos fazer aqui, ó. Isso aqui é a nossa sombra, beleza? Muito bem. Aqui, então, nós temos uma fonte de luz, tá? A gente pode chamar de natural, que seria, digamos, o sol, né? Se ela fosse produzida por uma lâmpada, ela seria uma luz artificial. Esta luz aqui, ela está refletindo no nosso objeto. Toda esta parte aqui, olha, que eu separei, nós vamos ter luz. Toda esta parte aqui de baixo, nós vamos ter uma sombra que a gente chama sombra própria, porque ela está no objeto, tá? Agora, isso aqui, olha, esta luz, ela vai fazer uma sombra na superfície, tá? Então, essa seria a sombra que ela iria produzir na superfície. Esta sombra aqui, a gente chama de projetada. Todos esses exemplos aqui eu vou postar para vocês poderem imprimir, tá? Ou para vocês poderem visualizar isso, tá? Bom, então aqui já dividimos fonte de luz, sombra própria, que é a sombra que é feita no objeto, e a sombra projetada, que é aquela que se projeta em uma superfície, tá? Aqui a gente pode chamar de meia sombra, tá? Que é onde a gente vai fazer depois um degradê. Primeira parte, então, é essa. Agora nós vamos começar a usar os nossos lápis graduados para conseguir o efeito de volume, beleza? Agora eu vou pegar os meus lápis graduados, tá? Aqueles que a gente já separou, e nós vamos começar a trabalhar as partes opostas. Então, nós vamos fazer primeiro a sombra, depois a luz e por último essa meia sombra, tá? Eu já apaguei aqui o solzinho, tá? Que a gente tinha feito antes, tá? Agora vamos lá. Então, eu vou usar o meu lápis mais forte, que pode ser o 9 ou 8, tá? Esse meu aqui é um 8, mas eu sou fascinada por ele, assim, sabe? Parece que é bem melhor até que o 9. Mas vocês podem usar aí o mais graduado que vocês tiverem, o mais maciozinho. Olhe como eu vou segurar na minha mão, gente. Tudo bem que ele tá pequenininho, tá? Mas tentem abraçar ele aqui, ó, o máximo que vocês puderem. E eu vou lá fazer de ladinho, ó. Ninguém vai pintar assim, tá? Vamos pintar de ladinho, olha. Encosta o grafite lá e vem. Vem. Pode começar devagar, aos poucos, e depois a gente vai deixando ele mais forte um pouco. Não façam contorno, nada de contorno em desenho, tá? O contorno, ele se forma pelas linhas que a gente vai fazendo aqui para pintar, tá?
Podem virar o papel de vocês também, eu não posso. Ai, ai, eu fico meio de castigo aqui. Podem virar para facilitar. Marquei bem aqui. Essa é a nossa sombra. Não vou caprichar muito agora não, tá? Porque eu preciso depois ter outros tons, eu preciso de uma sombra um pouco mais forte para essa parte aqui que é a sombra projetada. Se eu gastar tudo que eu tenho aqui vai me faltar depois, tá? E outra coisa que a gente já falou em sala, né? Que vocês já devem lembrar aí, ó. Tá vendo que eu tô deixando o meu papel respirar, ó, tá? Então, por favor, deixem o papel respirar, porque senão ele vai ficar aquela coisa brilhante, fica feio, tá? Qualidade, né? Acima de tudo. Bom, aqui, nesta parte aqui, que vai ser a luz, eu vou fazer com o meu HB, que em geral ele é um lápis assim mais duro, tá? Mas eu vou usar esse aqui, ó, o HB, tá? Vou fazer da mesma forma, olha, de ladinho, bem o lápis soltinho na mão, e eu vou lá. Outra coisa que vocês devem estar percebendo aí, ó, tá vendo que eu tô seguindo a linha do meu desenho? Eu não tô pintando assim, nem assim, tá? Eu tô seguindo a linha aqui, ó. Vou seguir, tá? Na curva, aqui é na curva mesmo. Aqui. Tá? Vamos lá. Até a gente fechar toda essa área aqui. Essa parte aqui, olha, eu acabei deixando para vocês mais marcadinho, para vocês poderem enxergar, né? Porque o vídeo não ia mostrar direito o que eu tava separando. Então, eu vou dar uma leve aliviada nessa linha com o limpa-tipos, tá? Eu não sei se todos já usaram limpa-tipos, mas eu creio que sim, porque na nossa aula experimental, a primeira aulinha, eu sempre mostro os nossos materiais, tá? Então, eu vou tirar aqui, ó, bem de pouquinho, ó. Bem pouquinho. Só para aliviar um pouco isso aqui, tá? Bom, agora nós vamos continuar esse desenho. Veja bem, depois que vocês pegarem prática nessa valoração ou valores tonais, que é o que a gente chama do degradê das cores, tá? Depois vocês podem até usar um lápis só, dois, porque daí vocês já vão ter um domínio bem bom da mão de vocês, tá? Então a mão já vai, automaticamente ela já vai fazer. Mas nós aqui vamos usar todos os lápis que a gente tem, tá? Lembrando, é só pra gente pegar bem o jeito. Depois, cada um faz da forma que achar que tá ok, tá bom? Bom, então eu fui com o mais escuro meu aqui e o mais claro lá, tá? Qual que seria o intermediário entre eles? Se eu tenho o 9B aqui, tá? Eu tenho o 9 e tenho o H aqui, eu tenho mais 3, certo? Para usar. Ou 2, porque quem não tiver o 4 pode ficar com 2. Então, eu vou fazer assim. O HB vai lá, o 2B vem aqui, do ladinho dele, que seria o próximo, tá? Quem tiver o 3 pode ser, quem tiver só o B pode ser, tá? Lembrando, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B e 9B. Vamos fazer nessa sequência. Então, o HB, o 2B, o 4B, o 6B e o 9B, ou 8B, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Já usei esses dois aqui. Agora, eu tenho esse espaço vago aqui, ó, tá vendo? Para usar os 3, tá? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Bem isso. Primeiro este. Vou dividir aqui, ó. Então, o meu 2B, eu vou fazer um teco assim, ó, bem pouquinho. Bem pouquinho. Lembrando que agora ele tá tudo meio misturado, né?
depois a gente vai misturar, eles estão bem separados agora, eu quis dizer. Depois a gente vai misturar melhor eles. Tá? Tudo bem marcadinho primeiro para vocês conseguirem visualizar aí. Fiz aqui. 2B já foi. Então, meu H já foi, o 2 já foi. O 6. Vocês estão vendo o que eu faço? Sombra e luz, luz e sombra. Eu nunca faço eles seguidinhos, tá? Eu gosto de deixar bem separado. Aí, eu vou fazer aqui o meu 6B, ó. Vou usar o meu 6B aqui, do lado do meu 8B. Tá parecendo já uma bola de basquete, toda marcadinha. E por último, aí eu vou usar o 4, que seria o intermediário, o meio de todos eles, tá? Então, vamos lá. Prontinho. Usamos todos os nossos lápis, certo? Bom, agora vocês estão vendo aqui, ó. Aqui não tem volume nenhum, por quê? Porque tá tudo marcado, tá? Eu tenho aqui essa parte, ela tá separada, digamos. Então, só para vocês entenderem aqui, olha. Aqui eu usei o HB. Depois, aqui, ó, ele veio o meu 2B. No centro, ele veio o 4B. Depois, o 6B e, por último, o 8B. Então, deixei bem marcadinho aqui, olha, pra gente não se perder. Então, nessa partezinha aqui, eu usei o HB, nesta outra parte, o 2B, aqui no centro, o 4, aqui o 6 e aqui o 8, tá? Agora, a gente vai misturar isso. Por favor, não usem esfuminho agora, tá? A gente precisa, antes de usar o esfuminho, aprender a misturar esses grafites aqui, sem precisar essa interferência, tá? Então, vamos lá. Se aqui é o HB e aqui é o meu 2, certo? Eu vou fazer uma transição entre eles agora, só com a pressão da minha mão, tá? Vamos lá. Olha, aqui eles já deram uma mesclada, tá? Agora, eu vou para o próximo, que é o 4B. Mesma coisa. Agora, o 6. E agora, eu vou usar o meu 9B, ou 8B. Um pouquinho mais forte aqui. Aqui ficou um pouquinho marcado, né? Então, eu vou tentar tirar essa marca. A gente nunca pode deixar essa marca aqui aparecer. O volume, ele tem que acontecer só na mistura dos grafites, tá? Na verdade, assim, o HB, por ele ser meio um grafite mais duro, né, mais seco, ele dificulta um pouquinho essa transição, tá? Mas isso todo mundo vai conseguir fazer uma hora. Eu já posso começar a modificar agora o meu traço, ó. Agora eu vou vir de lá pra cá, ó. Pra gente evitar as marcas. O que aconteceu aqui? A gente já tem um pouco de volume, mas tá muito pouco ainda, né? Precisamos, então, vamos caprichar mais aqui, ó. Mais... Porque, assim, o volume a gente só consegue quando você faz aquela diferença bem distantes, tá? Do mais escuro para o mais claro. Aquela coisa do pouquinho de um para o outro não vai dar certo, não. Tá? Então, vamos lá. Ó, vamos devagarinho.
Sempre, ó, mantendo a pressão da mão é que vai fazer a diferença do nosso trabalho, tá? Vamos lá. Não posso mais avançar aqui, senão eu vou ficar com uma superfície toda muito escura e não vai adiantar daí, tá? E agora eu venho pro meu intermediário. Supondo que aqui tenha ficado muito escuro, tá? O que a gente vai fazer? Dá pra gente usar o nosso limpa-tipos de novo, né? E dar uma leve clareada nisso. Ok? Agora, eu tô percebendo que aqui nós não temos uma mescla muito bem feita, tá? Então, vamos fazer. Desenho, gente, é assim, é paciência, persistência e gostar, né? A gente tem que gostar de fazer, senão... Depois que a gente fez tudo isso, a gente vai escurecer bem agora a superfície da mesa, que é aonde a sombra está se projetando. Ó, fica mais escuro. E aqui, olha, nós vamos... Vocês viram como tem diferença de uma marca para outra de lápis, né? Vocês viram que eu tô com 9B, mas o 8B da Staedtler, ele é bem mais forte do que esse da Cretacolor, tá? Mas isso eu acho que até são coisas bem legais, assim, porque a gente já aprende um pouco também sobre isso. E aqui é a mesma coisa, a gente vai fazer agora um degradê, só que de lá pra cá, olha. A gente vai tentar deixar mais fraquinho aqui, ó. Vamos apagar a nossa colinha. Aqui. Vocês não precisam fazer isso se não quiserem, tá? Eu fiz para ilustrar para vocês. E aqui, se eu quiser fazer um ponto de luz, só um pontinho, eu posso deixar a minha borrachinha limpa-tipos com uma pontinha e posso marcar levemente aqui, ó, tá? Então, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e que vocês consigam reproduzir isso aqui. Beijinho para vocês.